Fala pessoal, tudo bem? Estou eu aqui para dar início a mais um papo de coração e hoje eu quero, eu vou fazer um papo de coração um pouco diferente, né? Hoje eu quero trazer um vídeo que vai complementar o vídeo que eu já postei lá no portal Desperte Sua Essência desse mês, né? O tema desse mês lá no portal está sendo Olhando para o Medo. E no vídeo lá do portal eu falei sobre os 5 medos básicos do ser humano. E aí, para esse papo de coração aqui, eu escolhi trazer um assunto que vai complementar esse assunto desse vídeo lá do portal, tá? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre dor existencial, dor circunstancial e recursos, tá? Essas três. Olá, Sandra, seja bem-vinda, bom dia. Então, esses três assuntos, né? A dor existencial, a dor circunstancial e o recurso, eles estão interligados e tem muito a ver com os medos básicos, tá? As dores existenciais, elas são aquelas dores que direcionaram a nossa formação. Elas direcionaram quem nós somos, tá? Foi a partir das dores existenciais que a gente se desenvolveu. E as dores existenciais, elas são sensações, emoções, situações e padrões que a gente vive há um bom tempo já na nossa vida, tá? E são situações, são emoções assim que a gente sente que não tem muita liberdade, que a gente não consegue muito fugir disso, tá? E parece que está sempre acontecendo na nossa vida. Deixa eu só pegar minha água aqui. Aí. Já as dores circunstanciais são essas sensações, essas emoções que a gente sente, mas que são desencadeadas por alguma circunstância, por alguma situação, né? Por alguma situação que eu estou vivendo no momento, que eu estou vivendo hoje, tá? Então eu vou dar um exemplo de cada uma delas. A dor existencial, ela pode ser alguma coisa do tipo: eu sinto que eu não sou bom o suficiente nas coisas que eu faço, tá? Tudo o que eu faço parece que sempre fica faltando alguma coisa, parece que nunca tá bom o suficiente, tá? E isso acontece comigo desde sempre, tá? Eu me incomodo com o 8, com o 7 que eu tiro na escola, eu me incomodo porque no TCC que eu fiz, não consegui chegar no ponto que eu queria. Eu me incomodo porque no meu trabalho, por mais que eu me esforce, parece que alguma coisa fica faltando, sabe? Que eu não consigo chegar naquele ponto que eu queria. Então, isso é uma dor existencial, tá? É uma dor que vem me acompanhando desde sempre, tá? Desde muito tempo, né? Mais especificamente desde a minha primeira infância, que é quando a gente tem contato com essas dores, tá? A dor circunstancial, ela já é o tipo assim: acabei de ser demitido do meu emprego, eu estou desempregado e estou me sentindo fracassado, eu estou me sentindo meio perdido assim, e sinto que eu não tenho muita abertura para falar sobre isso com outras pessoas, tá? Então aí está uma dor circunstancial. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu já comecei a live aqui, já fui falando. Eu estou falando aqui um pouquinho sobre as dores existenciais, as dores circunstanciais e os recursos, tá? Eu falei que as dores existenciais são aquelas dores que a gente sente há muito tempo na nossa vida,
tá? São sensações, emoções, padrões que a gente vive desde que a gente se conhece por gente, tá? Já as dores circunstanciais são essas sensações, essas emoções, mas que a gente sente quando elas são desencadeadas por alguma circunstância, tá? Por alguma situação que a gente está vivendo no nosso momento. Então eu dei um exemplo de dor existencial e dei um exemplo de dor circunstancial, tá? Então vamos supor, a dor existencial é aquela dor que convive com você desde a sua primeira infância, tá? Então desde que você se conhece por gente, você tem essa sensação em você. E a dor circunstancial é alguma coisa que acontece no momento e traz essa sensação para você, tá? Então eu dei um exemplo aqui de dor circunstancial, de quando eu acabei de perder o meu emprego, e aí eu tô me sentindo fracassado por causa disso, e sinto que eu não tenho muita abertura para poder falar sobre isso com outras pessoas. Então isso me traz essa sensação, tá? Esse momento que eu estou vivendo me traz essa sensação. Então, essa sensação é a dor circunstancial, tá? E para poder lidar com essas dores, a gente tem os nossos recursos, tá? Que são desenvolvidos justamente por a gente ter tido contato com essas dores lá na nossa primeira infância, tá? A nossa mente, ela se adaptou para poder responder a essas dores existenciais que convivem com a gente. Então a gente tem esses recursos dentro da gente, tá? São coisas que vão nos ajudar a aliviar essas dores. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, né? Eu saí do meu emprego, tô me sentindo fracassado e não tenho muita abertura para falar com as outras pessoas sobre isso, né? Para poder trazer essa vulnerabilidade. Então, um recurso que poderia te ajudar nessa situação é a sensibilidade, tá? Como assim sensibilidade? Bem, é você chegar para as pessoas e trazer essa sua sensibilidade, tá? Colocar na mesa o que é que você está sentindo, tá? Não é trazer isso para qualquer pessoa, tá? Porque também isso não vai ser legal, porque se você trazer para qualquer pessoa, a pessoa vai te julgar, vai te criticar, e aí isso vai te trazer mais dor ainda, vai te fazer se sentir mais fracassado ainda, tá? Então o legal seria você encontrar uma pessoa em quem você confia, uma pessoa que você pode se abrir, tá? E que essa pessoa te entenda da seguinte forma: você chega para ela e fala assim, olha, eu preciso desabafar, eu preciso pôr algo que eu estou sentindo para fora, tá? Você nem precisa concordar nem discordar, eu só preciso de você aqui comigo para eu poder desabafar, tá? Isso é um recurso, tá? Poder trazer isso para alguém que vai te ouvir, que vai fazer com que você se sinta acolhido nesse momento, é um recurso, tá? É um recurso que você vai poder usar para poder enfrentar essa dor que você está vivendo nesse momento agora. E quando a gente traz essa situação, né? Quando eu trago esses recursos para lidar com essas dores circunstanciais, elas vão amenizando as dores existenciais, tá? Então, assim, a dor existencial é algo que já existe dentro de mim e que vem à tona quando uma circunstância acontece. Então, quando a gente não usa os nossos recursos para lidar com essas situações, né, com essas circunstâncias que trazem essa dor à tona, a gente começa a criar uma coleção de circunstâncias que faz com que aquela dor existencial ela esteja sempre à tona, ela está sempre aparecendo.
Então, quando a gente usa esses recursos para amenizar as dores circunstanciais, a gente vai tratando a dor existencial, tá? Ela não vai sumir, ela não vai desaparecer, mas a gente consegue ir amenizando ela de tal forma que a gente consegue viver a nossa vida sentindo o mínimo possível dessas dores, tá? E aí eu falei que esse vídeo ia complementar o vídeo do portal Desperte Sua Essência, né? Como que a gente... O que que tem a ver essas dores, né? Que eu já falei como é que elas funcionam, com o assunto do mês, né? Com o assunto do medo. O medo justamente é o mecanismo de defesa que a gente tem para não entrar em contato com essas dores, tá? Quando eu sinto que eu vou entrar em contato com essas dores, isso me dá um alerta, isso fala, opa, presta atenção que acho que vai dar ruim aqui. E aí a nossa mente dispara esses mecanismos de defesa que vão fazer com que a gente tenha medo daquela situação, tá? Por quê? Porque aquela situação vai me trazer uma dor. E a minha mente já me avisa, fala, ó, se você continuar assim, você vai sentir aquela dor. E aí dispara o medo, tá? Dispara o medo para me proteger. Só que daí, qual que é o problema? Quando esse medo vem para me proteger e eu dou muita força para ele, e esquecendo que eu tenho recursos para poder amenizar essas dores, eu me entrego ao medo. Eu me entrego à necessidade. Opa, deu uma travadinha aqui, voltei. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Estão conseguindo me entender, me ver direitinho? Dá um ok aqui pra mim, dá um joinha aqui pra mim, pra eu saber se vocês estão me acompanhando, se tá entendendo, se tá legal. Enquanto isso eu vou beber uma água. Certinho. Valeu, Nilda. Travou, mas voltou. Beleza. E tá fazendo sentido pra vocês, pessoal? Tá conseguindo entender o que a gente tá trazendo aqui? Agora sim, deu uma travada leve. Tá, beleza. Tá legal pra mim. Sim, beleza. Dúvidas, coloquem aqui também, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, com relação às dores existenciais, circunstanciais, recursos, que aí a gente vai batendo um papo, eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês aqui também, tá? Desculpa. Então, assim, o medo, ele é o nosso mecanismo de defesa para fugir dessas situações que vão trazer essas dores pra gente. E quando eu me entrego ao medo, eu esqueço que eu tenho recursos para poder lidar com essas dores. Tá? E aí eu me entrego a esse fugir ou lutar, né? Normalmente o medo faz com que a gente fuja. E aí quando eu fujo, eu guardo os meus recursos e tento fazer de tudo para não encarar aquela situação, para não encarar aquela dor circunstancial. E quanto mais a gente trouxer os recursos para perto da gente, mais força a gente vai ter para fugir do medo, tá? E aí quais são os recursos, né? Eu falei que um dos recursos é a gente ter alguém em quem a gente confia para a gente poder se abrir e a gente poder trazer essa sensibilidade que a gente tem, né? Um outro recurso que a gente tem é a comunicação. Então, por exemplo, fazer uma live, fazer uma videochamada, tá? Colocar uma forma da gente se expressar. Então, a sensibilidade é trazer a emoção, trazer o sentimento, trazer o sentido que aquela situação trouxe para mim e colocar isso para fora. Validar isso, tá?
é dar importância para o que eu estou sentindo. A comunicação é mais o expressar, é mais o colocar para fora, tá? Então tem esses dois recursos. Eu preciso dar importância para o que eu estou sentindo, eu preciso saber que aquilo que eu estou sentindo é importante para mim, tá? Eu preciso olhar para isso e eu preciso expressar isso, eu preciso pôr isso para fora. São dois recursos que vão me ajudar a enfrentar situações que me trazem dor. Outro recurso que a gente tem, a criatividade, tá? Eu posso criar maneiras diferentes de lidar com aquela situação, tá? Então eu estou vivendo uma situação que está me trazendo algum tipo de dor e eu posso criar maneiras diferentes de enfrentar essa situação, né? Como que eu posso responder de forma diferente a essa situação que me trouxe uma dor? Então, usar a minha criatividade, tá? Outro recurso que vai ser muito útil para a gente é a racionalização. É tentar entender a situação que me trouxe uma dor e tentar entender o que aquela situação está querendo me trazer, tá? Vamos lá. E quando a dor é tão grande que ela abafa os seus recursos. Então, aí é que tá. Quando a dor é tão grande, tá, que abafa o recurso, é quando a gente está dando mais força pro medo do que pro recurso, tá? Só que assim, tem uma coisa que é muito legal nos recursos, que é a tal da experimentação, tá? É lógico que tem situações que a gente vê, é aquilo que eu falei, né? Tem a dor existencial e a dor circunstancial. Tem uma dor que já vem acontecendo na nossa vida e já faz tempo que ela vem acontecendo. Essa dor é a dor tão grande que abafa o meu recurso, porque ela já vem acontecendo faz tempo, eu já venho convivendo com ela faz tempo. Então, para enfrentar essa dor grandona, eu não vou conseguir, tá? O que eu posso fazer então? Sabe a técnica do dividir para conquistar, né? A Márcia Luz, né, ela falava: que venha o boi, mas que venha em bifes. É mais ou menos isso, tá? Ao invés de enfrentar aquela dor grandona, gigantesca, que eu não consigo dar conta dela, vamos dividir ela em circunstâncias. Vamos dividir ela em situações onde eu lembro daquela dor, onde eu entro em contato com aquela dor grandona. Porque você vai perceber que essa dor grandona, ela existe, tá? Ela realmente existe. Mas tem alguns momentos do seu dia em que ela acontece. Tem momentos em que ela vem à tona. Esses momentos são as dores circunstanciais. São o sentir daquela dor que vem à tona. E esses momentos eu consigo lidar com eles usando meus recursos, tá? Então eu não vou enfrentar aquela dor grandona, eu vou enfrentar as situações que me lembram aquela dor. E aí, tratando essas circunstâncias, tratando esses momentos em que eu tenho contato com a dor, eu vou conseguir amenizar aquela dor. E aí eu vou começar a ter mais confiança no poder que os meus recursos têm. E quanto mais essa confiança for crescendo, mais força eu vou ter para lidar com aquela dor grandona, que antes parecia uma dor grandona. E que agora, de tanto ter contato com os meus recursos, eu já começo a perceber que ela não é tão grande assim. Eu já começo a perceber que dá para eu dar conta daquela dor também, usando os recursos que agora já estão mais fortes. Faz sentido isso? É, tem lógica ou faz sentido para vocês? Dá um ok aqui para mim, fala se tá fazendo sentido ou não para vocês, eu vou beber mais água.
Então vamos lá, enquanto vocês respondem aqui pra mim, tem um delayzinho aqui pra mim, né? E sim, faz sentido, legal. É bem isso mesmo. Isso, tá? Então assim, a dor, aquela dor que a gente viveu lá na nossa infância, né? Aquilo que a gente sentiu lá na nossa infância, às vezes vai voltar a acontecer. E aí essa dor que tá lá na nossa infância é a dor grandona. Teoricamente faz, total, mas quando a pessoa está em depressão ou ansiedade, ela entende isso e não consegue sair. Certo? Boa. Aí é a tal do usar a situação. Tá? Eu vou lidar com a situação que eu estou agora. Tá? Eu não vou atacar a depressão em si logo de cara. Ou atacar a ansiedade em si logo de cara. Tá? Por isso que é importante também lembrar que o medo ele é um alerta. Tá? Então, a primeira coisa que você vai sentir é esse medo, é esse alerta de que, opa, alguma coisa vai dar ruim. Quando esse medo vier, aí você vai parar e vai falar assim, beleza, como que eu lido com isso? O que eu posso fazer agora? Quais recursos eu tenho à minha disposição agora para lidar com essa situação que está me trazendo esse medo? Tá? Você não vai mudar a sua vida de uma hora para outra. Tá? Você não vai tá na cama com depressão, você não vai cair da cama e sair correndo e correr uma maratona. Tá? Mas você pode lidar com a situação nesse momento. Então, eu estou em depressão, eu tô achando que não tenho força para nada, que eu não vou conseguir nada, que as coisas, sabe, para mim é tudo ruim, tudo fracasso. Então, peraí, será que eu consigo mover meu braço agora com depressão? Aí move o braço, mexe, faz uma forcinha ali, ó, e mexe o braço. Aí você, opa, peraí, com esforço eu até consigo mexer o braço. Então já é um sucesso. Em meio a todo esse monte de fracasso, eu tive um sucesso. Será que eu consigo pôr o pé para fora da cama? Faz uma forcinha. Coloca o pé para fora da cama. Tá? Ah, eu tô com tanta depressão que eu não consigo nem falar. Dá um grunhido. Faz uma forcinha. Tá? Então, isso é colocar o recurso e dar força para esse recurso. Tá? Então, começa a colecionar vitórias, tá? Porque a depressão nada mais é do que é uma coleção de fracassos. Nada mais não é força de expressão, tá, gente? Sinto muito se saiu meio prepotente demais isso, tá? Mas assim, você coleciona fracassos, tá? E você acha que não vai ter força para fazer as coisas. Então começa a colecionar sucessos, sabe? Pequenos sucessos. Não precisa ser nada gigantesco, você não precisa mudar o mundo estando com depressão ou estando ansioso. Mas coleciona pequenos sucessos, coleciona pequenas coisas que você dá conta de fazer. Para que isso comece a criar dentro de você a sensação de que você tem uma força dentro de você, de que você tem um potencial ali para começar a fazer alguma coisa. Tá? Isso é o seu recurso. Isso é trazer o seu recurso à tona. Não é fácil. Tá? Eu sei que não é fácil, porque tem algumas situações que o negócio é punk, é pesado. Tá? Mas assim, até pedir ajuda é um recurso. Sabe? A gente não precisa dar conta de tudo sozinho. A gente pode contar com outras pessoas. É igual o exemplo que eu dei no começo da live aqui, né? Eu
eu perdi o emprego, tô me sentindo fracassado e não tenho abertura para poder falar sobre isso com outras pessoas. Se eu conseguir uma pessoa com quem eu consiga me abrir e falar o que eu tô sentindo, falar que eu tô me sentindo um fracassado ali naquele momento, porque eu perdi o emprego, isso já vai ser um sucesso para mim. Porque antes eu tava numa situação ruim, numa situação onde eu me senti um fracassado e não tinha abertura. Mas agora eu consegui uma pessoa com quem eu posso conversar, com quem eu posso me expressar, me abrir, e aí já é uma vitória. Eu já criei uma abertura. É uma, mas antes eu não tinha nenhuma. Eu não tinha nada de abertura, agora eu tenho uma abertura. Tá? Tá fazendo sentido? Ficou compreensível dessa forma que eu coloquei? Era isso que você tinha perguntado, Rô? Tá respondido a sua pergunta ou ainda tem alguma dúvida, algum questionamento aí? Vou beber mais água. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Pessoal que entrou agora, Vivi, Liliane. Legal, tá fazendo sentido. E a Rô que colocou a pergunta, falando da depressão, fez sentido? Tudo que você fala é super compreensível, G. Gratidão. Gratidão, eu que agradeço. Porque assim, né, quando a gente... eu falo porque assim, eu já senti um pouco isso também, né? Eu não tive uma crise de depressão, onde eu fiquei largado, não tinha força pra nada e tal. Mas eu já passei por isso também, né? Eu já passei por essa situação onde eu achava que tudo era fracasso, não ia dar conta de nada. Acordava de manhã, tinha vontade só de chorar, né? E, e eu sei que não é fácil, né? Eu sei que a situação não é assim, é bobeira, é graça, sabe? Como tem várias pessoas que falam, é falta de amor, é falta de Deus no coração. Não é isso, sabe? É que a gente coleciona tanto fracasso, sabe? É que a gente acha que é tanta coisa que vai se acumulando que parece que isso fica grande demais pra gente carregar. Mas aí, conforme a gente vai se permitindo, a gente vai buscando essas vitórias, essas pequenas vitórias, isso vai trazendo um fôlego pra gente, né? Isso vai amenizando essa dor. E aí a gente começa a enxergar a luz no fim do túnel. E quando a gente tem pessoas que apoiam a gente nesse sentido, que trazem essa luz pra gente, sabe? Que mostram pra gente os recursos que a gente tem, aí a gente começa a perceber que tem esperança, sabe? Desculpa, pessoal. Eu me emocionei aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês falaram para eu poder me recuperar. A sua resposta hoje me veio como pedido de ontem que fiz ao universo para resolver uma questão. E isso que falou, usar o recurso a cada dia. Legal, Nilda. Que bom que fez sentido. Ai, desculpa, pessoal. Ai. Aí a Fernanda colocou aqui que Deus é bom o tempo inteiro. É verdade. Deus é bom com a gente o tempo inteiro, tá? A única coisa é que, assim,
Oxe, não tô conseguindo puxar os comentários pra cima de novo. É que quando a gente tá numa situação dessa, quando a gente tá num momento desse onde para onde a gente olha parece que a gente só vê fracasso, não é que a gente esquece que Deus é bom, é que a gente fica uma sensação, sabe, de que é só fracasso, é só que a gente é tão pequeno, sabe, que a gente não vai conseguir passar por essa situação. Então não é que a gente não acredita em Deus, sabe? É que a gente não consegue ver a força que a gente tem naquele momento. E quando a gente tem quando a gente começa a conseguir pegar essas pequenas vitórias, sabe? E a gente começa a perceber esse amor de Deus na nossa vida, aí a gente começa a reencontrar a nossa força. A gente começa a reencontrar os recursos que a gente tem. E quando a gente tem pessoas legais conosco, né, pessoas em quem a gente consegue confiar, a gente consegue se abrir, aí esses recursos ganham ainda mais força, sabe? Esses recursos, eles não só mostram a força que a gente tem, mas começa a mostrar que dá pra gente colecionar vitórias e não só colecionar fracassos. Sim, e poder ter com quem contar e compartilhar melhor ainda. Isso mesmo, tá? Só que aqui, esse ter com quem compartilhar é assim, a gente tem que entender também que cada pessoa tem as suas próprias dores, tá? E tem os seus próprios recursos. Então, se diante de uma situação que traz medo, eu posso esquecer dos meus recursos, se eu me entregar a esse medo, as pessoas à nossa volta podem passar por isso também. Né? Até nossos companheiros, nossa companheira podem passar por isso também. De enfrentar uma situação onde o medo vai fazer ele esquecer o recurso dele na hora ali. Tá? E aí é legal a gente ter consciência disso para a gente poder dar essa abertura para eles também. Tá? De chegar para eles e falar assim, olha, eu confio em você. Vem aqui comigo, fala para mim o que é que você está sentindo. Tá? Deixa eu ver aqui. A sensação de que somos uma merda mesmo. Mas como você disse, sempre vai ter alguém para nos enxergar e nos ajudar a levantar. Isso mesmo, tá? É muito importante a gente procurar essas pessoas, tá? Não precisa ser um profissional, não precisa ser alguém da família, pode ser um amigo, tá? Um amigo, um conhecido, alguém em quem você realmente confia, tá? Alguém que você sabe que você vai poder falar e essa pessoa vai poder te ouvir, tá? Ela não precisa te responder, ela só precisa te ouvir. É nos momentos de tristeza e desilusão que eu fico mais fervorosa a Deus. Assim me fortaleço novamente. Legal. Isso é muito legal também, Fernanda. Porque assim, o importante é a gente ter um espaço, ter uma abertura para a gente poder pôr para fora aquilo que está machucando a gente, que está preso dentro da gente. Tá? É muito importante isso, é muito importante a gente olhar para o que a gente sente e saber que o que a gente sente tem importância na nossa vida. Tá? Não importa para quem você vai contar, importa que você olha para isso e você sabe que isso é importante para você. Tá? Quando você dá essa importância, você está trazendo à tona o seu recurso, que é o recurso da sensibilidade, de você sentir o que você
sentir essa sensação, sentir essa emoção e falar que isso é importante para você. Tá? Tem outros recursos que a gente pode usar também. Tá? Por exemplo, negociar. Negociar também é um recurso legal. Então, assim, estou diante de uma situação que vai me trazer um desconforto, vai me trazer um medo ali, sabe? Que dá aquele alerta assim, e pá, acho que alguma coisa vai dar errado. Você pode negociar essa situação também, tá? Pode negociar com a pessoa que tá ali com você na hora. Você pode negociar com você mesmo. Você pode olhar para você mesmo e falar assim, ó, eu sei que isso dá medo, eu sei que isso vai ser ruim, mas vamos enfrentar esse medo, vamos experimentar fazer alguma coisa aqui. Se der certo, eu me recompenso com alguma coisa. Se não der certo, eu tiro o dia de folga. Tá? Isso é uma negociação, é uma coisa legal que você pode fazer. Tá? Por que é uma coisa legal que você pode fazer? Porque você vai estar trazendo um recurso para você, você vai estar trazendo essa noção de que você tem força. Tá? É a sensação de reerguer, é bom demais. É uma das melhores sensações que podemos ter. Isso, tá? É acreditar nos nossos recursos. É acreditar nas ferramentas que a gente já tem para poder enfrentar essas situações de dor. Tá? O outro recurso que dá para a gente usar também é a articulação. Então, assim, se eu sei que tem uma pessoa que consegue me ajudar mais numa determinada situação, eu posso buscar essa pessoa para ela me ajudar nesse momento. Isso não é uma coisa ruim. Sabe por quê? Porque você está mostrando para aquela pessoa a importância que ela tem na sua vida. Porque você está entregando para ela uma situação que você não dá conta de fazer, mas que você confia no potencial daquela pessoa. Então isso é uma coisa legal para a gente fazer também. Tá? A gente pode fazer isso também com coisas. Tá? Então, se eu estou num momento meio difícil, assim, ó, eu não consigo passar. Quer ver? Vou dar um exemplo mais prático. Eu preciso traduzir um texto. Tá? Preciso traduzir um texto. Eu já fiz em inglês um monte de tempo e tal. Só que tem um texto ali que o negócio não tá indo, não tá desenrolando. Ao invés de eu entrar nessa dor de putz, eu sou um fracasso mesmo, com todo esse monte de tempo de inglês eu não consigo lidar com um texto desse. Não, você para e fala assim, peraí, deixa eu usar um tradutor aqui para me dar uma força. Deixa eu buscar uma pessoa para me dar uma força nisso aqui. Deixa eu buscar um dicionário para me dar uma força nesse texto aqui, que sozinho eu não estou conseguindo. Isso não é errado, isso não é ruim. Muito pelo contrário, você está dando importância para aquela ferramenta, para aquela pessoa poder te ajudar num momento que sozinho você não dá conta. Então você está abrindo espaço para aquela pessoa, para aquela ferramenta fazer parte da sua vida e trazer uma sensação de sucesso para você começar a colecionar um sucesso. Tá? E você conseguiu isso, não foi porque aquela pessoa caiu do céu, ou aquela ferramenta surgiu do nada na sua vida. Não, você foi buscar, você foi lá e pediu, você foi lá usar essa ferramenta. Então é parte do seu sucesso. Não é porque você usou um tradutor, usou um dicionário, ou pediu ajuda para alguém, que isso invalida o seu sucesso. Tá? Deixa eu ver, tem mais um comentário aqui da Nilda. Eu tenho motivação, no sentido de tenho a motivação para a ação. E por onde começo a mudar a vida, como começo o novo? Começo o novo com o primeiro passo. Que besteira, né? Que clichê. Não. Mas assim, parece clichê, mas não é.
tá? Começa por onde? Começa pelo primeiro passo, começa por algo pequeno, tá? Então, se você tem a motivação para fazer a ação, começa por aí. Começa a olhar para essa ação e falar assim, tá, eu vou fazer isso. Uma coisa legal também que eu aprendi é a gente começar pela experimentação, tá? Então, assim, se eu tenho motivação para ação, deixa eu colocar essa ação em prática para ver o que é que vai acontecer, para ver o que é que vai mudar, tá? Começa por aí. Ah, mas vai dar ruim, vai ser, não vai funcionar, vai continuar a mesma coisa. Como que você pode saber que não vai mudar? Como é que você pode saber o futuro? Não tem como a gente saber como é que o futuro vai ser. Eu tenho como saber o que eu posso fazer agora. Então deixa eu fazer o que eu posso fazer agora, tá? Por exemplo, eu tava com um pouquinho de medo de começar essa live. Tava. Vou ser sincero. Eu tava com medo de entrar na live, tá? Tava com medo da minha internet cair. Tava com medo do meu celular travar. Tava com medo de ficar sem bateria. Mas aí eu peguei e falei assim, não. Eu vou fazer a live. Eu vou entrar na live. E mesmo que eu esteja sozinho, eu vou falar. Porque depois eu vou gravar essa live. Eu vou deixar ela gravada. E aí eu comecei a live. E aí aquele medo começou a crescer. Porque eu comecei a live e não tinha ninguém na live. Eu tava sozinho. Eu tava falando sozinho aqui na live. E aí eu fui respirando fundo e fui falando, fui lembrando meu conteúdo, fui trazendo. E aí no meio da live as pessoas foram aparecendo, o pessoal foi surgindo. Aí vocês estavam só me ouvindo, não estavam interagindo tanto. E aí eu fui pedindo para vocês interagir, e agora a gente tá aqui, ó. Vocês estão falando, eu tô falando, e aí eu paro, leio um pouquinho. Então, percebe? Eu não tenho como saber como a live ia acabar. Eu sabia o que é que eu precisava fazer, que era ligar minha câmera, dar minha cara a tapa aqui e falar o que eu tinha preparado para falar. Como que ia continuar? Eu ia continuar falando do mesmo tema que eu comecei? Não sei, não tinha como saber. Mas isso é recurso, tá? O recurso é isso, é pegar e falar assim, não, eu preciso pôr para fora o que eu estou pensando, eu preciso me expressar. E aí, no meio da live, eu até usei um pouquinho de sensibilidade, eu me deixei levar pela situação, lembrei de uma situação difícil que eu passei, me conectei com isso e tá tudo bem, tá? Faz parte, é isso que é o sucesso. Então, quando a gente fala, começa pelo começo, é isso, sabe? O que é que você tem motivação para fazer? Qual é a ação que você quer colocar em prática? Ah, mas eu não sei qual é que vai ser o resultado. Não tem problema. Vai lá e faz. Coloca essa ação em prática. Porque mesmo que o resultado não seja aquele que você esperava, mas você já tem um sucesso para você guardar, para você colecionar. Eu fiz o que eu estava motivado a fazer. Tá? Vamos lá, deixa eu ver. Passou um comentário aqui de novo. Você não entendeu a interpretação. Tenho motivos de sobra para agir a ação. Mas cadê a coragem? O medo? Tá, entendi. Então, o medo é esse alerta, tá? Que vai te falar, olha, você vai entrar em contato com a sua dor. Tá? Você vai entrar em contato com a sua dificuldade ali. Qual que era o meu medo aqui de começar a live? Começar a live e ficar falando sozinho. Eu tava com esse medo. Eu tava com medo de ficar abandonado aqui na live e ninguém me ouvir. Tá? Mas o que é coragem? Coragem é agir com o coração, não é?
É colocar o seu coração, colocar o seu recurso na ação que você quer fazer. E foi o que eu fiz. Eu liguei a câmera aqui, comecei a live e comecei a pôr meu coração no que eu estava fazendo. Isso é coragem. O meu medo continua aqui. Eu ainda estou com medo da minha internet parar. Eu ainda estou com medo da minha bateria acabar. Eu ainda estou com medo de eu falar uma besteira e sair todo mundo da live e eu ficar aqui sozinho de novo. Mas mais importante do que esse medo é o recurso que eu estou usando aqui, ó. É essa sensibilidade, é esse acolhimento que eu posso usar nesse momento agora para poder acolher o que vocês escrevem aqui para mim e poder responder com amorosidade a isso. Isso me faz feliz e eu acredito que faz vocês felizes também. Tanto é que meu medo de ficar sozinho aqui ainda não aconteceu. Ai, não. Peraí, deixa eu puxar aqui de novo. Humildade, busca, determinação e confiança na providência divina. É tão bom ouvir você. Ah, gratidão. Eu vou começar a chorar de novo, hein? Gratidão, totalmente verdade o que você falou. Que bom, Nilda. Você é tão especial, aprendi que falamos para nós mesmos, Rê. Não precisa ter ninguém. Se tiver é lucro, mas os movimentos são para a gente mesmo. Sim, é verdade. Então, quando a gente faz com coragem, né? Quando a gente coloca o nosso coração no que a gente está fazendo, é o que a Rô colocou aqui. A gente faz pra gente, primeiro para a gente, tá? Então, quem eu estava querendo acolher, ou quem eu precisava acolher antes de começar a live? Eu, tá? Eu precisava me acolher. Eu precisava entender que o que eu sinto, o que eu preciso passar é importante. Primeiro para mim. É importante para mim passar esse conteúdo. É importante para mim expressar e me comunicar. Então eu preciso começar a live com esse pensamento. É importante para mim fazer essa live. O resto é lucro. Sabe? Se a minha sensibilidade estiver boa para conectar com vocês, beleza. E aí quando eu deixo esses recursos irem à tona, eu saio daquela dor circunstancial, daquela dor do meu momento ali, tá? Então, eu estava vivendo uma dor antes de começar a live? Tava. Tanto é que essa dor me trouxe o medo de começar a live. Mas daí quando eu comecei a live, eu coloquei os meus recursos aqui para poder usar para... me perdi, peraí. Eu tava vivendo medo de começar a live. Eu tava vivendo uma dor ali, naquele momento. Aí eu trouxe os meus recursos à tona para falar, olha, eu vou comunicar, eu vou expressar, eu vou conversar, nem que seja comigo mesmo, mas eu vou começar a live. E aí isso foi trazendo para fora, aí foi trazendo um recurso, trouxe outro, e agora eu já não tô sentindo mais aquela dor que eu tava sentindo antes de começar a live. Tem um pouquinho de medo? Tem, mas já não tem mais a dor. Então isso é coragem, tá? Eu tô com medo aqui, ó, e é o que a Repão colocou no vídeo dela também, lá no portal. Coragem é agir com o medo. Eu ainda estou com medo, porque alguma coisa pode acontecer aqui na live. Mas eu já não tô mais com aquela dor. Eu não tô mais com aquela sensação que eu tava antes de começar a live, tá? Sempre aprendemos. É muito bom te escutar. Ah, gratidão, Vali. Então é isso, pessoal. Eu já tenho mais 7 minutinhos, mais ou menos. Ficou alguma dúvida? Fez sentido para vocês?
tá certinho? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de trazer aqui para a live antes de eu encerrar a live? Enquanto vocês falam, eu vou tomar mais um pouquinho de água. A gente tem 5 forças, assim como a gente tem 5 dores, a gente tem 5 forças dentro da gente que alimentam esses recursos. Tá? É a Nilda. Então, assim, a gente tem 5 forças dentro da gente que alimentam esses recursos que nos ajudam a combater essas dores. Tá? Eu chamo elas do seguinte forma: a força da criatividade, a força do acolhimento, a força negociadora, a força da resiliência e a força da atração. Tá? Cada uma dessas 5 dores, elas vão trazer uma quantidade de recursos para a gente, e existem algumas ações no nosso dia a dia que a gente pode fazer para dar ainda mais força, para ativar essas forças dentro da gente. Tá? Então, igual eu falei agora, a força do acolhimento é fácil da gente saber, né? Quando eu acolho outras pessoas, ou quando eu me acolho, quando eu acolho o que eu estou sentindo, isso me dá mais força, para ativa essa minha força do acolhimento, e aí eu consigo ativar mais rápido, mais forte os meus recursos. Tá? A força negociadora é a mesma coisa. Quanto mais acordos eu faço, quanto mais eu consigo balancear as coisas, mais força isso me traz e mais rápido eu consigo ativar os meus recursos. Tá? Então, assim, eu quero deixar aqui para vocês um convite. Eu tenho o meu desafio, o Desafio Amor Consciente, onde eu falo mais sobre essas 5 forças e falo mais sobre quais são essas ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ativar esses recursos. Então, se vocês quiserem participar do meu desafio, manda um direct aqui para mim e fala lá, eu quero participar do desafio. Como é que faz para participar do desafio? E aí eu converso com vocês no privado e falo mais sobre o desafio para vocês. Tá? É um desafio super tranquilo, são tarefinhas bem curtinhas, assim, com 5 minutos por dia vocês já conseguem colocar essas atividades em prática e ativar essas 5 forças. Tá? E isso faz uma diferença no nosso dia que não está escrito. Então, se vocês quiserem participar, manda o DM aqui para mim, que daí eu respondo para vocês como é que faz para participar do desafio. Tá bom? Então, pessoal, gratidão pela participação de vocês, gratidão por vocês estarem aqui comigo, gratidão pelas palavras de carinho aqui. Eu gosto muito de poder fazer esse trabalho com vocês. E é isso. Muito obrigado e até a próxima live.